Shalom, shalom. Tudo bem, povo de Deus? Mais uma live de testemunho, mais uma live com o tema Minha História, escreveu Jesus, aqui na página do projeto Mulheres com Espada. Hoje teremos o primeiro homem, né? O primeiro homem a testemunhar, a manifestar o reino, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor opera em nosso meio. Amém? Já convida alguém, marca alguém para estar conosco, ser edificado, transformado através dessa live de testemunho. Sejam todos bem-vindos, né? Miriam, que já está aí, Jaqueline, Renata, Dionis, Ilceia, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Marquem, né? Pessoas, convidem pessoas, compartilhem essa live de edificação, essa live de testemunho. Nessa tarde vamos estar recebendo o apóstolo Léo Barbirato. Para mim é uma honra, um prazer, é minha paternidade, um líder, um mentor na minha vida. E eu me sinto honrada pelo Senhor e pela vida dele, por ter aceitado esse convite, estar compartilhando conosco a sua história, a sua trajetória. Amém? Vamos iniciar essa live orando, né? Apresentando ao Senhor esse tempo, esse momento. Essa live, esse momento que nós vamos estar aqui é dele, pertence a ele. A honra, a glória, o louvor, o tributo pertence ao Senhor. Então vamos orar, eu te convido a orar comigo. Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Rendemos a honra, a glória, o louvor a ti, porque ao Senhor pertence. Senhor, mais uma live de testemunho, onde o teu nome está sendo glorificado, onde vidas, Senhor, serão alcançadas, transformadas, que haja um resgate nessa tarde, no dia de hoje, através desse meio de comunicação. Pessoas serão alcançadas, pessoas serão transformadas, pessoas serão edificadas. Toma, Deus, todos os meios de comunicação, nos guarda, nos protege, seja conosco, assuma, Deus, o teu governo nesse momento, portas e acessos sendo liberados nessa tarde, anjos ministradores a serviço do teu reino, para que flua o teu fluir, Senhor, nessa tarde. É o que nós oramos, te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de testemunho. Eu quero também já nessa tarde, já de primeira mão, deixar aqui para vocês a minha alegria e a minha honra, né, a Deus. Eu hoje recebi, né, os livros. Eu tive uma participação de coautora no livro Restaurando Sua Raiz Familiar, né, um primeiro livro que eu participo, onde eu fui convidada pela pastora Vânia Martins. Para mim é um prazer, né, de estar compartilhando de primeira mão para vocês. Acabou de chegar hoje o livro e eu estou muito feliz, né, porque são promessas de Deus na minha vida. O Senhor falou que faria, o Senhor disse que faria conexão com pessoas, que Ele traria pessoas, que eu não precisava me preocupar com nada, que era Ele que patrocinava, que era Ele que iria fazer. Então, eu deixo aqui nessa live de testemunho já registrado, né? Aquilo que o Senhor já começou a fazer. Então, assim, Deus manifestando a sua glória na minha vida. Creio que também na sua vida não será diferente. Aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele nos promete. Só que a gente tem que esperar o tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. E Ele faz como Ele quer, Ele opera como Ele quer. E no tempo determinado de todas as coisas irá se cumprir. Deus, Ele seja louvado nessa tarde.
eu quero iniciar deixando uma palavra, né, ao teu coração, algo que o Senhor ministrou em mim no dia de hoje, para essa live de testemunho, aquilo que o Senhor já está construindo um caminho, porque não é sobre mim, não é sobre nós, mas é sobre o que o Senhor faz através de nós. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, nos movemos e falamos, vem da parte do Senhor. É Ele que nos dá comando, é Ele que nos direciona, é Ele que nos faz chegar em lugares que a gente nunca imaginou sonhar, pisar, ou estar, ou participar. Conexões com pessoas que a gente nunca iria imaginar que você faria ou estaria. Então é o Senhor que faz. Nós precisamos ter esse entendimento de que é Deus que faz todas as coisas. Nós não viemos aqui para competir uns com os outros. Nós viemos aqui para dar resultado do reino. Nós viemos aqui para ser uma carta lida. Nós estamos aqui, né, de passagem para ser uma carta lida para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda precisam conhecer, aqueles que precisam ser alcançados. Quantas pessoas precisam ser alcançadas? Quantas pessoas ainda não ouviram a palavra, né? Quantas pessoas ainda não foram alcançadas pela salvação? Quantas pessoas estão esperando eu e você se manifestar, se levantar, sair da zona de conforto e alcançar essas pessoas, né? Então, que nessa tarde nós venhamos ter um despertamento, que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos estar prontos, preparados quando o Senhor nos chama e quando Ele nos chamar. O Senhor tem direcionado os seus profetas. Então, é um tempo de se levantar. Então, eu quero fazer menção da palavra que o Senhor me dera nessa tarde, ok? Como eu disse e repito, este momento de live pertence ao Senhor. Eu mesma, quem me conhece e convive comigo, sabe que eu não sou uma pessoa de exposição. Eu não gosto muito de vídeo, de filmar, dessas coisas. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito e a gente obedece os comandos do Senhor, não é sobre nós, mas o que Ele faz através de nós. Então precisamos o quê? Obedecer. E o Senhor falou assim, você fará uma live de testemunho. Você convidará homens e mulheres para testemunhar, para falar quem eu sou, para falar da minha maravilha, da minha manifestação. Por quê? Ainda tem pessoas que não acreditam no Senhor. Tem pessoas que quando você vai contar um testemunho, uma experiência, as pessoas falam assim, será? Ah, é verdade mesmo? Ah, eu não acredito não, isso ainda não aconteceu comigo, isso não acontece comigo. Mas eu quero te dizer e repito a ti que o Senhor faz, o Senhor realiza, o Senhor tira alguém do monturo, o Senhor tira da prostituição, tira da droga, tira do leito, tira do inferno, se for possível. Ele tira e Ele escreve uma nova história. Ele dá um destino profético para mim e para você. Basta o quê? Crer. Basta eu estar posicionado. Basta eu o quê? Seguir as diretrizes, né, os comandos do Senhor. Então, nessa tarde, eu quero iniciar falando o quê? Mateus. O Senhor me deu o livro de Mateus na tarde desse dia, e Ele falava comigo em Mateus 18, no seu capítulo 10. Né? Tem um texto, um subtexto que diz assim, a parábola da ovelha perdida. Tem ovelha perdida aqui nessa tarde? Tem alguém que ainda está perdido? Tem alguém que ainda precisa ser alcançado? Então vamos fazer menção da palavra? Assim diz a palavra. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste. 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Amém? Então, o que o Senhor está falando nessa tarde? Não desprezai os pequeninos. Não desprezais os neofitos, os novos na fé, né? Os pequenos na fé. Aqueles que estão começando agora. Aqueles que ainda precisam ser alcançados, né? O Senhor faz menção dos anjos. Os anjos veem a face do Senhor. Os anjos estão diante do Senhor. Os anjos são anjos ministradores.
que estão à disposição do reino de Yeshua. Então, o Senhor fala nessa tarde, ele veio, Jesus, Yeshua, ele veio para aquele que estava perdido, para aquele que está perdido. Há um encontro no dia de hoje, há um encontro nessa tarde. O Senhor nos convida a estarmos de coração aberto. Então, a gente faz a menção desse texto porque tem alguém perdido. Ou alguém estava perdido em algum lugar. E houve um resgate. A mão do Senhor se apresentou. A mão de Deus estava lá. Tem momentos na nossa vida que ninguém vai ver. Tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que passar pelos processos, as experiências com Deus. Mas ninguém tá lá para ver o processo. Ninguém tá lá para ver o quanto você tá chorando, o quanto você tá renunciando, o quanto você tá pagando um preço por causa do nome dele. As pessoas veem os resultados. Eu já estava falando sobre isso com o apóstolo. As pessoas só veem os resultados, mas não vê o teu processo, não vê a tua renúncia, não vê o teu tempo de entrega, o tempo que você teve que dizer não para coisas que você gostava, para dizer sim para as coisas do reino, para as coisas do céu. Quando o Senhor falou assim, ó, renuncia isso, para com isso, faz isso aqui, olha, não admito mais você errar. E aí? Está disposto a servir o Senhor? Está disposto a seguir aquilo que Ele tem para a sua vida? Essa é a tarde para a gente refletir. Então, nessa tarde, eu recebo o apóstolo Léo Barbirato, né? Um amigo, um mentor, minha paternidade, né? Aprendo muito com a família. Então, nessa tarde, hoje ele vai estar... Só aceitar, tá, apóstolo? Hoje a gente vai estar recebendo ele pela primeira vez, né, no projeto, o primeiro homem a testemunhar, o primeiro homem a estar contando a sua vida, a sua experiência, porque todos conhecem o apóstolo Léo como o mentor, Ministério dos Anjos, aquele que escreve os livros, nos traz a revelação do céu, conhece aquele que é pastor também, que mentoria muitas pessoas em todos os lugares que ele passa, chega, ativa e habilita pessoas no reino. Mas hoje vocês vão conhecer o Leonardo. O Leonardo, aquele que o Senhor teve um encontro com ele. Um dia ele era uma ovelha perdida. Um dia ele estava perdido nesse mundão. Mas hoje ele vai contar o que o Senhor fez e o que o Senhor tem feito na vida dele. Apóstolo, fica à vontade. Deixa Deus te usar, deixa Deus extrair do Senhor nessa tarde o melhor perfume para as nossas vidas e para todos aqueles que estão te ouvindo nessa tarde. Para mim é uma primícia, como eu já tinha falado para o Senhor. A gente está dentro do portal, né? Então, assim, eu estou primiciando, estou sendo abençoada. Como eu falei no começo, eu acabei de receber os livros, né? Que eu fui convidada para participar, ser uma coautora de um livro. Deus tinha falado e ele falou, não se preocupa com nada, porque eu sou o patrocinador, sou eu que selecionarei pessoas, colocarei na tua vida e você não vai precisar fazer nada, apenas me obedecer. E Deus soprou o meu nome, né, entrou em contato com a pastora Vânia e falou assim, chama ela. Ela ficou um mês orando pela minha vida até Deus confirmar e Deus falou assim, chama ela. Então, hoje eu tô também primiciando, eu estou dando culto de ação de graças ao Senhor através dessa live. Toda a minha gratidão e honra que eu estou recebendo de Deus, eu estou tributando e devolvendo a Ele, porque devido é dele. E é um prazer receber o Senhor aqui. Fica à vontade. Shalom, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero já agradecer de cara aqui a pastora Alexandra pelo convite, me sinto muito honrado, muito obrigado, né? Fica aí já a minha gratidão logo de cara, né, por ter sido considerado em ser aqui o primeiro, né, homem a estar contando testemunho. Não é? Bom, para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Léo Barbirato, mas hoje vocês vão ouvir um pouco sobre a história do Leonardo, não é? Porque o apóstolo Léo, não que ele seja um personagem, né? O apóstolo Léo sou eu, né? Mas vocês estão acostumados com as minhas literaturas,
né? Vocês estão acostumados com os meus livros, vocês estão acostumados com as minhas ministrações de sobrenatural, os nossos treinamentos de anjos e arma dimensional, enfim. Mas hoje, não é, eu vou estar falando um pouco da minha trajetória, porque eu nem me lembro, na verdade, né, qual foi a última vez que eu contei o meu testemunho, porque o meu testemunho, ele é um testemunho de muita dor. E quem me conhece hoje, não é, as pessoas que olham a vitrine, elas não sabem como que foi preparado o estoque, né, para aquilo que está na vitrine. Elas estão contando com a superfície, mas não estão vendo o que está por debaixo. E eu vou deixar um versículo para vocês, só para me poder elucidar melhor o que eu vou estar falando para vocês. Eu vou levar para a palavra para vocês entenderem. Em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 5, diz o seguinte, a partir do versículo 1: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava com ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar junto 2 barcos à beira da praia. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava o barco, estava do barco a multidão. E quando acabou de falar, ele disse a Simão, faze-te ao mar, ou seja, entra no mais profundo das águas e lança a sua rede ao mar. E Simão responde para ele, olha, Senhor, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E o versículo 6 é a chave. Diz assim, ó, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. De maneira que tiveram que chamar e fazer sinal para o barco que estava do lado. Pessoal, então, a minha história, eu me converti no ano de 2007, né? Eu aceitei a Jesus no primeiro culto que eu pisei numa igreja evangélica. E naquela época da minha vida, eu era um jovem que era muito envolvido com balada, com a prostituição, uma característica muito minha naquela época era a coisa do palavrão, da palavra torpe, né? A imoralidade, né? Eu vivia nas noites, né? Eu vivia nas noites aqui de Campo dos Goytacazes, eu frequentava, eu conheci todas as danceterias da cidade, não é? Os prostíbulos, né? Então eu me envolvi, me embrenhei, né, nessa vida, né, louca, né? Eu posso dizer que eu sou de uma geração que só está viva hoje pela misericórdia de Deus, porque racha de carro, né, está em lugares assim muito perigosos pelas madrugadas, né, atrás de mulheres, né? Sempre tive uma vida assim muito promíscua. E no ano de 2007, Deus ele preparou uma situação e eu fui parar dentro da igreja evangélica, né, semear aqui de Campos Goytacazes, que foi a igreja que eu me converti. E foi no primeiro culto, né? Eu ouvi a palavra e não tive nenhuma dificuldade de reagir ao Senhor, de dar uma resposta favorável. E uma igreja que tinha 1.500 pessoas sentadas, eu fui para lá por causa de uma ex-namorada, né? Não é minha atual esposa, é uma namorada que eu tinha na época, que estava vendo demônios dentro de casa. E eu estava um belo dia na casa dela, isso era ano de 2006, 2007, e aí ela falou, tô vendo umas coisas pretas atrás da porta, tá passando para lá e para cá, eu não sabia o que que era. E aí eu saí da casa dela, entrei no ônibus para voltar para casa e falei com um amigo meu de infância que tinha virado crente. Eu falei, Guilherme, fulana tá vendo demônio dentro de casa, tá vendo umas imagens pretas dentro de casa, para lá e para cá, o que que é isso? Ela precisa ser rezada, ela precisa ser orada, como é que é esse negócio aí? Aí ele aproveitou a oportunidade para me evangelizar, e ele falou só, ela tá vendo a demônio. E eu
como assim demônio, rapaz? Que loucura é essa? Demônio, como assim demônio? É demônio. Nós vamos ter que ir lá. Eu falei, sim, vai mesmo. Vai você e quem? Vai eu e a minha namorada. E aí marcaram, foram lá na casa dela, oraram, falaram assim, o ambiente tá pesado. Vamos levar ela para a igreja no domingo. E aí, me vai eu para a igreja no domingo, igreja evangélica, relutei, falei assim, não, não tem outro dia da semana não, pô, domingo, logo domingo? Não, tem que ser domingo. E ele, muito insistente, né? Aquela coisa do evangelista insistente. Vamos embora. Então tá bom, vou levar ela lá domingo. E aí, na primeira mensagem, eu me converti. Me converti, com todos achando que eu ia me desviar, né? Assim, com muita oposição, né? De quem estava ao meu redor, do tipo, ele não presta. Ele vai destruir a vida dessa menina e daqui a pouco ele vai estar desviado, ela vai estar firme. Mas pelo contrário, eu levei ela para assistir o culto porque ela precisava, mas na hora do apelo, eu levantei a mão e ela ficou com a mão para baixo. Olhei para trás, 1.500 pessoas sentadas olhando para minha cara. Eu falei, meu Deus. E aí, o tempo passou, o namoro acabou, eu permaneci e ela voltou, infelizmente, para o mundão, né? E começou a minha caminhada. Desse período de tempo, de 2007 para 2011, eu vivi uma vida muito morna na igreja, do tipo, eu não faltava culto, mas eu estava nas baladas. Né? Eu conto isso, né, com um pouco de vergonha, mas essa é a verdade. E eu estava nas baladas, mas eu não faltava culto. Então, tipo assim, ó, dia de sábado eu estava na igreja, perdão, dia de domingo eu estava na igreja, mas no sábado anterior eu estava na balada. Isso foi até 2011. Quando chegou o ano de 2011, algumas coisas muito importantes aconteceram na minha vida. Primeiro, eu conheci a minha esposa Soraya, a mãe dela era da igreja e orava para que ela se convertesse. E aí, um belo dia, eu estava lá, a mãe dela armou uma arapuca assim para me botar do lado dela. E aconteceu a Arapuca Santa, né? Ela orando, e aí ela foi, a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, 2 semanas depois, eu estava pedindo em namoro, e a gente começou a orar. E não tinha sexo, né? Aquele namoro foi a época da Eu Escolhi Esperar, estava em alta. Esse livro, ele virou um best-seller mundial, e a igreja que a gente congregava levava um pouco a sério essa questão. Então, imagina o cara baladeiro da noitada agora na corte, né, bonitinho, sofrendo, né, doido para casar logo. Aí 2 semanas depois do pedido de namoro, nós orando para casar, né? Eu voltei para minha casa, saí da casa dela, voltei para minha casa. E aí eu encontrei com uns amigos muito pentecostal chamado Rodrigo e Leandro. Encontrei com eles muito pentecostais da Assembleia de Deus. A gente se encontrou, começamos a conversar. E todas as vezes que a gente conversava, a gente parava para orar um pouco. Aí era onde estava. Damos as mãos ali, eles não sabiam de nada, começamos a orar. Deus pega um deles, o Rodrigo Bandeira, e falou assim, ó, a mulher que você está orando para casar, a mulher que você está orando para casar é a mulher que Deus escolheu para você. E falou dessa maneira. E ele é uma pessoa, assim, eu tenho muito carinho, né, com ele até hoje. No ano de 2007, antes de eu pisar na igreja evangélica, 2 semanas antes, ele é um profeta de Deus, mas 2 semanas antes, ele orando nas madrugadas, né, ele orando nas madrugadas, Deus falou com ele para ir até a minha casa para me entregar uma palavra. Detalhe, eu nem imaginava o que era a palavra profética, que apesar de trabalhar com isso hoje, eu nem imaginava. Então imagina só, chega um cara que eu conheço da cidade, conheço de vista, sempre cumprimentei, sabia que ele era crente, ele vai na minha casa, era um domingo, 6 horas da manhã, a minha avó já estava, minha falecida avó já estava acordada, varrendo ali o quintal, porque acordava muito cedo, e eu tinha acabado de chegar da balada. Eu estava indo com cheiro de bebida, né? E aí, olha só, irmão, como é que Deus faz, né? Eu lembrei da ovelhinha aí. E aí, ele mandou me chamar. Ah, Léo tá aí? Minha avó falou, tá, você quer falar com ele? Ele tá dormindo ainda. Não, mas eu preciso falar com ele.
Aí minha avó foi lá, me chamou, eu desci, atendi, abri o portão, o profeta está na porta da minha casa. Eu nem imaginava, irmão, o que ia vir ali. Tinha uma pedra, sabe aquelas pedras grandes que a gente senta na frente da casa? Pois é, eu saí do portão e encostei no muro. E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Mas assim, o que ele quer? Pô, são 6 horas da manhã, acabei de chegar em casa, pô, tava dormindo. Aí ele falou assim, varão, falou varão já, né? Aquela coisa do pentecostal, antes de entregar a palavra, ele bota um terror em você primeiro, né? Varão! Aí eu, fala, meu querido. Eu sabia que ele era homem de Deus. Ele falou assim, apontou o dedo assim, falou assim, Deus me trouxe aqui. Eu falei, Deus te trouxe aqui. Ele falou assim, Deus me trouxe aqui e eu tenho uma palavra para você. E eu assim, parado, né, na frente dele, né? Tinha o mínimo costume, não sabia o que era, o que está acontecendo. Só estava assustado. E aí ele falou assim, Deus está te chamando. Na hora que ele falou, Deus está te chamando, na minha cabeça de ímpio vou morrer. E aí eu comecei a escorregar na parede, assim, ó, até sentar na pedra. Olhando para ele assim, falei, vou morrer. Só que eu não falei nada, eu só pensei. Aí olha que ele falou, não é o que você está pensando, era Deus falando. Assim diz o Senhor, eu estou te chamando para a minha obra e eu vou te levar pelo mundo inteiro para pregar a minha palavra. Irmãos, eu fiquei parado em choque, olhando para a cara dele. Eu falei, eu não sei nem qual é a diferença. Eu pensando, não sei nem qual é a diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica. Eu não sei nada, eu não entendo nada. Eu só sei fazer a oração que a minha avó me ensinou antes de dormir. Ele falou assim, e está muito próximo. Irmão, 2 semanas depois, aconteceu o que eu falei com vocês, eu estava dentro da igreja evangélica. Isso foi 2 semanas depois. Aceitei a Jesus, ela não, continuei congregando, chegou 2011, conheci minha esposa Soraya. E aí, recebemos aquela palavra. A mulher que você está orando é a mulher que Deus escolheu para você. Papapá, papapá, papapá. Beleza, voltei para casa, liguei para ela e falei assim, Deus acabou de falar aqui, vamos casar. Marcamos 6 meses, naquela coisa do eu escolhi esperar, né? Não vi a hora passar, né? Que é isso? Foca aquela luta. E aí, irmãos, vamos. Só que em 2011 aconteceu algo que marcou minha vida. E esse marco de 2011, eu acho que foi em abril de 2011, está relatado nesse livro aqui, ó, no meu livro, o Livro dos Anjos. Esse livro aqui eu coloquei esse testemunho que eu vou falar agora para você. A minha vida ela começou a mudar. Esse aí. Só que mudou a capa agora, tá cheio de pena agora na capa, tá bem mais moderno, mais bonito. E aí, queridos, em 2011, eu estava com minha esposa num culto de um homem de Deus chamado profeta Newton Ferreira. O profeta Newton Ferreira, ele é de Curitiba e ele é CEO, ele é dono da DocsBank. É o único profeta milionário que eu conhecia na época. Até mesmo com ele, falei assim, é o único profeta rico que eu conheci na época. E eu estava no culto. Agora dobre a sua atenção, porque o negócio vai começar a ficar emocionante para você que vai me ouvir. E ele estava dando um seminário de finanças. E pensa num homem, irmão, que estava ministrando debaixo de uma autoridade que eu nunca vi ninguém ministrar. Na verdade, foi o primeiro profeta que eu vi pregando diante dos meus olhos. E aconteceu algo que me marcou profundamente. Primeiro foi a autoridade com que ele falava do que ele falava, que era de finanças à luz da Bíblia. E eu ficava fascinado olhando assim para o altar, não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu estava identificando algo que viria sobre mim no futuro. E chegou no momento final do seminário, você pode acreditar no que eu vou falar ou não, mas eu vou falar para você. Ele falou assim, ó, para vocês verem como que é sério a coisa das finanças à luz da Bíblia,
O que aconteceu com Ananias e Safira vai acontecer aqui hoje. Você que rouba a Deus, você vai morrer. E ele não falou de maneira figurada, ele não falou de... não, ele estava falando a verdade, ele falou sério. Ele falou, vai cair gente aqui hoje. Meu coração começou a palpitar dentro do peito. E aí, irmãos, a igreja, a gente conhece todo mundo, a nossa igreja, né? E aí, ele falou assim, vocês estão prontos? Pô, amém. Solta a mão do outro aí. Soltamos a mão do outro. Eu vou fazer uma oração, você vai ver. O temor do Senhor vai vir e muita gente vai cair morta hoje aqui. Só que ele tinha um plano, né? Qual era o plano, apóstolo Léo? Acredite se quiser ressuscitar as pessoas que morreram depois. Só que ele não falou nada. Ele só falou, vai cair gente aqui hoje. Vocês botem assim, ó, Newton Ferreira, Newton Júnior, Seminário de Finanças. Está lá no meu Instagram. É um senhor de barba branca. Autoridade. Aí, irmãos, ele baixou a cabeça e ele fez 10 segundos de oração. E foi a primeira vez que eu vi em toda a minha vida, da história, o Deus que estava no céu respondendo a alguém que estava na terra, diante dos meus olhos, sem nada combinado, nada. Ele abaixou a cabeça, fez os 10 segundos de oração e, de repente, caiu um do meu lado, caiu o outro lá na frente, caiu o outro mais lá na frente, caiu o outro mais lá na frente, e foi caindo. Uma igreja imensa, com mais de 1000 pessoas. Imensa. E aí ele falou assim, do altar, ele falou assim, tem alguém da área da saúde aí? Alguém levantou a mão. Vai lá e confere, bota a mão aqui, vê se está vivo ou se está morto. Desse jeito, irmão. Ele estava ensinando sobre finanças. E aí, ele foi. A mulher foi e falou, ó, tá morta aqui, e foi contestando. Ó, aí o que, que ele falou? Ele falou assim, pega pelo pé, pega pelos braços, leva lá para o auditório, que daqui a pouco eu vou lá, quando terminar aqui, e eu vou orar para Deus ressuscitar eles. Primeiro eu vou ver se Deus vai ter misericórdia. Irmãos, o que caiu de gente conhecida minha do lado, assim, ó, sabe aquela coisa que ó, não dá para você contestar? Que você tem um convívio com todo mundo que está ali. E eu vi isso, irmão. E foi a primeira vez que eu entendi que Deus respondia oração. Eu vi na prática e da forma mais absurda que você pode imaginar. É por isso que o meu ministério ele é tão absurdo. Porque eu tive um choque. Eu vi Deus responder num homem, irmão, no altar. Na hora que ele solicitou, Deus respondeu. Eu falei, na hora que eu vi que isso aconteceu, uma chave, ela girou em mim. E na hora eu disse para Deus, está escrito isso no meu livro aqui, ó, esse livro aqui, Os Anjos. Eu falei para Deus assim, ó, ou o Senhor me dá o que o Senhor deu para ele, ou o Senhor pode me levar. Eu já sou crente, já estou salvo, não tem filho, não tem nada, me leva. Mas viver à margem daquilo que o Senhor deu para ele. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor deu para ele, é possível que o Senhor dê para mim, porque ele não pode ser tão melhor do que eu assim. Entrei numa batalha com Deus de 10 minutos, irmão. E o culto, e ele foi lá atrás, ele começou a orar e botava a mão, falava, ressuscita em nome de Jesus. E a pessoa voltava à vida. E começou a entrar, o pessoal que saiu morto começou a entrar. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, eu não presto para fazer mais nada, eu não presto mais para pagar dinheiro, não presto para nada. Se o Senhor não me der, estou falando sério, Deus me leva. Aí passou um tempinho, eu me arrependi. Eu falei, Deus vai me matar, eu sou muito abusado. Como é que eu falo para Deus para ele me levar? Irmãos, acredite se você quiser, você está me ouvindo aqui. Tinha 300 pessoas mais ou menos na frente do altar, porque a igreja é uma igreja grande, larga. Tinha umas 300 pessoas que ele chamou para fazer uma oração depois que o pessoal morto começou a entrar no auditório. Irmãos, diante dessa luz, o Espírito Santo aqui é meu testemunha, minha testemunha.
Ele estava no altar. Eu estava a uns 50 metros de distância, no meio do bolo, no meio dos 300, assim, ó, no meio dos 300. E todo mundo ali, né? O pessoal tava com medo. E eu tava. Todo mundo tava com medo, porque não sabia o que ele ia fazer. Tipo assim, morreu a galera. Depois começou a entrar o pessoal que morreu com os olhos arregalados, tipo assim, né? Assustado, né? O pessoal começou a assustar, entrando assustado. E dos 300 que estavam ali, ninguém sabia o que ia vir, né? E aí estava todo mundo ali, o pessoal estava nervoso e eu estava ansioso. Eu falei, eu preciso aprender isso, o que, que esse homem tem. E eu parei ali, eu falei, Senhor, dá para mim. Eu vou usar isso, eu vou cuidar, se o Senhor me der e me entregar. Irmãos, diante dessa luz que está aqui sobre mim que agora, esse homem estava no altar, ele ia começar a fazer uma oração. Ele abaixou a cabeça. Ele abaixou a cabeça e, de repente, ele desiste de orar e ele olha para frente. Tem uma multidão. O que, que esse homem fez, irmão? Eu paradinho lá atrás, com a minha noiva na época, do meu lado, parada. Ele parou, ele saiu, aquele altar largo de igreja grande, ele desceu e ele veio pelas primeiras fileiras, assim, ó, o microfone, botou o microfone no peito e veio olhando rosto por rosto, rosto por rosto. Ele veio olhando assim, ó. Irmãos, eu estava lá atrás. Eu era um dos últimos. Daquele bolo que fica no altar, assim na frente do altar. Eu estava lá atrás. E ele veio, irmão. Veio, foi. Ele ia numa ponta e voltava. Ele ia na ponta e voltava. De repente, irmão, ele veio. Ele já estava chegando na minha reta. Quando ele chegou na minha reta, ele foi parando, olhando assim. De repente, ele para e olha para o meu rosto. Irmão, eu com alargador na orelha, cabelo todo, sabe aquele cabelo, né, com gel, né, tipo, aquela coisa do garotão, né, alargador de um lado, piercing aqui em cima da orelha, eu acho que eu tava até de camiseta na época, forte, coisa de academia. Irmão, ele parou na minha frente, e ele é muito irônico, ele é muito, a unção é enorme, mas ele é muito debochado. Ele parou na minha frente, ele olhou assim, irmão, ó, dos pés à cabeça. Ele olhou assim, ó, olhou, fez assim. Ele deu uma risada. Tipo assim, e esse aqui, assim, irmão, juro. Eu não vou jurar, porque jurar é pecado. Mas ele parou, olhou assim para mim, dos pés à cabeça, irmão. Aí ele deu uma brincada, olhou para minha cara, falou assim, encardido. Porque ele chamava todo mundo de encardido do altar, né? Ele é muito engraçado. E aí ele falou assim, encardido, é você. Irmão, eu parado assim, ó, na frente dele, ó. Eu não sabia o que falar. Fiquei olhando assim, aquela autoridade, sabe, na minha frente. Falei, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Aí ele brincou, depois o Espírito Santo veio sobre ele encheu o olho d'água. Aí ele foi me puxou assim, ó, botou a mão na minha cabeça e falou assim, Espírito Santo de Deus, a unção que o Senhor depositou na minha vida, eu estou liberando sobre a vida dele em porção dobrada. Acabou. Eu tchau, levantei, depois o que aconteceu? Aí minha esposa, o profeta veio aqui, botou a mão em você, falou umas palavras que você ia receber e ia conhecer a exuberância dos céus. Olha isso, pastor Alexandre. A exuberância dos céus e que a unção que estava sobre a vida dele estava sobre a sua vida de maneira dobrada. E aí você apagou, foi pro chão, agora você está aqui. E, irmão, foi um negócio assim que foi avassalador para minha vida. E de 2011, eu vim caminhando, né, caminhando, a vida com muita dificuldade. Deus, ele não me deixava prosperar, ele não deixava eu romper. E toda empresa que eu ia trabalhar, parece que eu tinha um tempo determinado. Eu ficava um tempo, era mandado embora. Ficava 2 tempos, era mandado embora. Era excelente funcionário, mas era mandado embora. Deus não me deixava parar em empresa nenhuma.
Então eu vim seguindo a minha vida, sempre levando a vida com Deus a sério. Até 2016 eu não tinha uma vida de oração consolidada. Quando chegou no ano de 2016, eu saí dessa igreja e fui para uma outra igreja. Essa outra igreja, a gente se destacou tanto lá, eu e minha esposa, por causa da liderança que a gente tinha, e por causa de começar a pregar e começar a ser chamado para as igrejas, para ministrar debaixo do poder do Espírito, a gente começou a se destacar. Em um ano, o pastor falou assim, ó, a gente vai plantar uma igreja no sertão nordestino. E seu nome surgiu na reunião. Eu preferia mandar o pastor fulano de tal, que está mais tempo, mas parece que é o seu nome que está sendo ventilado lá. Você aceita? E eu, irmão, assim, ó, eu me, eu me preparei, você pode entender errado, mas eu me preparei para as grandes plataformas. Eu me preparei para ser um pregador de multidões. E o que aconteceu comigo? Sabe o que Deus fez? Ele falou assim, ó, vou testar agora se você tem o teu ministério ou você tem o meu ministério. Porque no teu ministério, você se preparou, você fez teologia, você tem uma vida séria e papapá, tá. Só que de 2016 a 2017, eu fiquei naquela angústia do tipo, peraí, eu vou pro sertão nordestino, poxa, e agora? Eu vou plantar uma igreja no meio do zero absoluto, idolatria, vão esquecer de mim, vou perder todas as agendas, e agora o que vai acontecer? E aí, irmão, eu poderia dizer para você o seguinte, que eu peguei o meu Isaac, falei, Senhor, tá aqui na tua mão. E fui em 2017 pro sertão, irmão. Eu, minha esposa e o meu filho de um ano. A gente foi para uma cidade que o povo é maravilhoso, mas é uma cidade com 13 mil habitantes e 13 mil católicos. O catolicismo é mais do que a religião. O catolicismo é a cultura da cidade. Então a gente alugou um ponto na principal da cidade. Botamos o púlpito, botamos as cadeiras e começamos a pregar. Passava a procissão 3 vezes por semana na porta da igreja. E eles diminuíam um passo para olhar para a igreja vazia, para me sacanear. Passou um ano, eu comecei a conquistar o coração do povo. Comecei a jogar bola na quadra com eles, aquela coisa toda. Meu filho tinha um ano, onde chegava, todo mundo queria brincar com ele. A gente começou a criar relacionamento com o povo que tinha um coração com uma casca de idolatria muito grande. Fiz ato profético na cidade toda, com óleo, nas ruas todas da cidade, irmão, todas. Com óleo, suco de uva, água, pão. Fui jogando, fazendo ato profético, declarando. Aí eu comecei, queridos, a orar 8 horas por dia. Eu tinha acabado de ler o livro O Andar no Poder, O Andar no Espírito. Eu li em 2015. E agora eu sabia que era espiritual. Eu tinha uma cidade que a idolatria era tão grande que toda a igreja evangélica que ia para lá fechava as portas. A idolatria é tão grande que o padre da cidade era enterrado dentro. Só para vocês entenderem o nível de idolatria que é lá no sertão. O pessoal está falando aí. Então, fiz o meu trabalho. 2 anos depois, a missão acabou. E eu, tipo assim, falei, Deus, vou ficar aqui. Vou plantar, pelo menos vou plantar a igreja no sertão todinho. Foi o que eu falei para Deus. Falei, já como... Porque eu sempre tive a coisa do pregador itinerante. E aí, eu voltei do sertão. E aí é 2019, dezembro. Cheguei em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, começa a pandemia. E aí o pastor que me enviou para o sertão, ele foi claro e direto assim, ó, não vou te aproveitar na igreja, você segue a sua vida. Perdi o salário que eu tinha quando eu fui para o sertão, fiquei desorientado porque todos os meus cursos do offshore já estava tudo vencido, eu não tinha dinheiro para pagar para voltar a trabalhar embarcado. E aí minha esposa falou assim, o ministério é o teu trabalho. E aí, irmão, janeiro de 2020, eu sozinho,
para começar um trabalho. Eu, minha esposa, a minha sogra e o meu filho. A gente começou a Casa e Refúgio. Alguns de vocês eu acho que até alcançaram aí. E foi em janeiro de 2020. Tudo que eu sabia fazer era pregar. Só sabia pregar. E aí vamos começar uma congregação na visão que Deus nos deu, né? A coisa muito forte dos anjos, a coisa muito forte dos 5 ministérios. E vamos começar. Aí entra a pandemia. E agora, como é que eu faço para me sustentar? Continuamos fazendo culto, mandou parar, a gente parou, recebemos alguns valores do governo, aquela coisa toda. Foi um período de muita dificuldade para mim, né? Eu era muito criticado, porque os meus amigos saíam para trabalhar às 7 horas da manhã, e 7 horas da manhã eu estava entrando no quarto para orar. Então, família, imagina a família, minha família olhando, falando assim, ele não é responsável, não? Ele é responsável? Ele tem filho, tem esposa. E aí eu aluguei uma casa de R$ 500, muito simples a casa. E com os R$ 500, a gente fez o seguinte, alugamos uma casa com uma garagem para poder fazer os cultos. Irmãos, eu tinha R$ 800, que era o dízimo, recebia de dízimo da minha sogra, né? E ficou acordado da gente viver ali com aqueles R$ 800 e tinha, eu acho que, R$ 600 de um apartamento nosso no aluguel. Mas a gente vivia na estica da estica da estica, irmão. Teve um dia, isso foi em 2021, toda aquela coisa de pandemia, e a gente fazendo os cultos na garagem, e as pessoas elas não viam, elas não vinham para os nossos cultos e falavam assim, vou ficar aqui. Elas queriam era cura. Então, como era a época do Facebook, eu era conhecido da cidade por causa da coisa da cura. E elas não vinham para ter compromisso, para falar assim, vou comprar essa ideia e nós vamos começar uma igreja nessa visão. Não. Elas vinham, elas eram curadas, elas iam embora. Então, por quê? Porque eu orava por cura. Era uma característica, né? E, tipo assim, na internet, ninguém me conhecia, irmão. Ninguém, eu não era conhecido na internet. E chegou um dia que eu fui fazer um culto, e eu me lembro muito bem, isso foi o ano de 2021, e eu me lembro que o leite tinha acabado, né? E só quem tem filho sabe a coisa do mamar, né? Filho quer mamar, ele quer mamar, mas ele nem imagina de onde vem o leite, né? Para ele vem da vaca, a vaca passa, né? Deixa ali, né? E aí eu pensando, né? Já era a visão apostólica, já era tudo que vocês estão vendo aqui, irmão. Já era, né? Só que as pessoas elas preferem algo muito mais sólido, consolidado para estar. Uma garagem é muito irrelevante. A gente vê isso hoje, né? Enfim, mas vamos embora. Deus não permitiu também. Então eu vou adiantar para você que Deus não permitiu de eu continuar com a Casa de Refúgio. Mas vocês vão entender o porquê. Presta atenção aí que vai vir resposta para muita gente que está aqui na live, que é pastor que está aqui me ouvindo. Mas calma aí. E aí, irmãos, eu me lembro que um dia, pastor Alexandre, era um culto de terça-feira, se eu não me engano, a gente fazendo culto na garagem e tinha acabado o leite. E já estava zerado, já não tinha sobrado nada. Já tinha pagado a luz, já tinha pagado a água, já tinha pagado o aluguel, né? A casa estava pagando R$ 500. R$ 500, irmãos, era muito dinheiro para mim na época. Isso eu estou falando de 2020. De maneira que eu fui lá na dona da casa e falei assim, não tem como a senhora baixar para R$ 400? Só para vocês terem noção, a realidade. E aí ela falou assim, não tem como manter os R$ 500. E aí esse dia eu lembro que foi um dia assim que me abalou muito, porque eu estava fazendo o culto e tinha acabado o leite. Irmãos, Deus só falou assim, ó, continua fazendo. E eu continuei fazendo o culto, aí chegou, né, já no final da palavra, já, de repente chegam uns 2 rapazes de moto lá na frente, começa a buzinar a moto. Começou a buzinar a moto, minha esposa fez sinal para eles entrarem, eles entraram. E aí,
Eu, na palavra, pregando, eles chegaram com o envelope e falaram assim, isso aqui é para você. Pegaram o envelope, envelopezinho mesmo, né? Gordinho, assim, ó. Eu falei, é para mim? É. Aí falou assim, isso aqui é para você. Eu tô um ano para né, esperando a hora certa. Eles não sabiam de nada, irmão, mas Deus sabia. E aí, falei, para que é isso aqui? Ele, não, pode colocar aí no gasofilaço. Aí fui lá, botei no gasofilaço. É dízimo? É dízimo, mas é pro senhor. Beleza. Orei, eles foram embora, acabou o culto. Irmãos, na hora que eu peguei o envelope, tinha R$ 1.400. Ele falou, deixou claro, isso aqui é para você, não é para a igreja, não. É para o senhor. Irmão, eu paguei 2 luzes que estavam atrasadas. Fiz uma compra de uns R$ 200 ou R$ 300, não me lembro mais. E Deus trouxe uma provisão, né? Aí, depois que passou esse episódio, sabe o que aconteceu? Eu fui fazer uma ministração online ao vivo. As pessoas começaram a me achar na internet. Começaram a me achar e começou a juntar mais algumas pessoas para ouvir o que a gente estava falando. Aí, pastor Alexandre, eu me lembro como se fosse hoje. Isso é 2021. Lá em 2021. Lá para o meio do ano. E aí eu estou numa sala com 80 pessoas. Pastor Alexandre, foi desse jeito aqui, ó. Estou ministrando, Deus abriu a visão de 4 pessoas ao mesmo tempo. Leda Menezes, ali do Rio, ali de Jacarepaguá. Ali de Jacarepaguá. Aí do... Como é que eles chamam? Ali a zona pesada ali no Jacarepaguá. Como é que é? Como é que é a zona aí Cidade pesada aí do, do, de do, Deus? do Rio? Cidade de Deus de Não, Jacarepaguá? não, é em Gardênia? Jacarepaguá. Gardênia. Gardênia Azul. Gardênia Gardênia, Azul. do Gardênia. Isso, do Gardênia. A Cris Riscado, daqui de Campos. O profeta Hércules, de São Paulo. E mais uma pessoa que eu não estou lembrando agora. Isso falar com vocês falar ao mesmo tempo. Abriu a falar, apóstolo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu tô vendo. Falei, calma aí, gente, estão vendo o quê? Apóstolo, eu estou vendo. Aí Hércules falou, eu estou vendo um anjo, ele está caminhando. E ele está abrindo um baú. E todo mundo, e os 3 falando mesmo, eu também estou vendo, estou vendo, aquela coisa toda. E aí, o que tá, e aí, e aí, e aí? Aí falando assim, apóstolo, ele está pegando uma coroa. Nessa coroa tem uma pedra vermelha, uma pedra verde, uma pedra amarela, uma pedra azul. Ele está vindo, ele está diante de você está sentado na frente dele, do jeito que você está aí. E eles vendo ao mesmo tempo, irmão, os 4. Os apóstolos, ele está colocando a coroa na tua cabeça. Você está recebendo a coroa agora, está sentindo não? Eu falei, estou sentindo um negócio mesmo aqui na cabeça. Aí o Hércules falou, é a coroa. Na hora que um anjo colocou a coroa na minha cabeça, a Leda foi pega, Deus pegou ela em profecia, na hora. Aí ela começou. Assim diz o Senhor. Só viu o rostinho dela que começou a profetizar. O tempo que você passou de escassez, fui eu que promovi. Fui eu que fiz. Você olhou para a vida de pessoas que estavam prosperando ao seu redor, mas o dinheiro deles compra. A unção que está na sua vida vai atrair, porque eu vou te dar. Vou fazer chegar em você riquezas de nações, riquezas de continentes, vão desaguar sobre a sua vida e seu ministério. A partir de hoje, você não passa mais dificuldade financeira. A partir de hoje, você vai esquecer o período de dificuldade financeira. Vou começar a te honrar e vou começar a levantar o teu nome. O mundo inteiro vai conhecer o teu ministério. Eu vou fazer. Falei, meu Deus. Sabe o que aconteceu depois? 2 semanas. Isso foi muito forte. Mexeu comigo.
2 semanas depois, a minha esposa falou assim, faz uma live com o apóstolo Curaiola. Eu falei, você é doida? Ele não me conhece, ele não vai nunca querer fazer uma live com quem ele não conhece. E aí eu mandei mensagem para ele, fiz uma pergunta para ele. A pergunta que eu fiz para ele, ele ficou assim, né? Eu fiz uma pergunta para ele, porque, querido, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Sempre que vocês quiserem acessar um rei, um príncipe, ou alguém que está lá na roda de cima, você precisa aprender a fazer perguntas inteligentes. Eu fiz uma pergunta inteligente para ele e ele respondeu. Aí eu perguntei outra coisa para ele. Fazer 5 ministérios. Ele foi e respondeu de novo. Eu falei assim, vamos fazer uma live, porque eu já falava sobre os 5 ministérios. Isso eu estou falando de 2020 e 2021. Eu voltei para Campos, as portas das igrejas fecharam para mim. Por quê? Porque eu comecei a falar amplamente sobre os 5 ministérios nas redes sociais, então os pastores me conheciam, e comecei a falar sobre o ministério dos anjos. Aí pronto, fechou tudo. Aí ele foi e aceitou. Falou assim, então vamos marcar então, Léo. Respondeu assim, vamos marcar tal data. Isso foi 2 semanas mais ou menos, ou um mês, não me lembro mais, depois da coroa. Sabe o que aconteceu? Ele marcou a live. Eu fui fazer a live com ele. Eu fiz a live com ele. No mesmo dia. A live terminou meio-dia. Quando foi 1 hora da tarde, uma pessoa veio aqui no meu Instagram assim, pastor, por acaso você dá curso sobre 5 ministérios? Eu digo, não. 2 horas da tarde veio outra pessoa. Pastor Léo, era pastor na época. Você dá curso sobre 5 ministérios? Eu digo, não. Não. A chave virou. 3 horas da tarde. A chave virou. Isso. Já comecei a acessar os reis. Quem tinha manto de realeza. Aí, 3 horas da tarde de novo. Pastor, você dá curso sobre 5 ministérios? Eu digo, não. Mas 4 horas da tarde veio outra, quarta pessoa. Pastor Léo Barbirato, sou de tal lugar, sou pastor e queria fazer curso sobre 5 ministérios. Eu? Da curso pastor? Eu falei. Aí, antes de responder, eu peguei o celular, fui lá na cozinha. Soraya lavando louça. Sabedoria da mulher, o negócio é terrível, irmão. Ela lavando louça na pia, aquele aguaceiro caindo. Eu chego por trás dela e falo assim, minha filha, é a quarta pessoa que vem aqui no Instagram, depois da live, e me pergunta se eu dou curso sobre os 5 ministérios. Só vi o barulho da coisa fazendo assim, ela desligando, botando a mão na cintura e virando para trás. Mulher terrível, irmão. Aí ela falou assim, e aí? Eu digo, não. Eu não dou curso sobre 5 ministérios, não, tá maluco? Ela dá sim. Ministério da Louça. Você dá curso sobre 5 ministérios? Não dou. Você dá, eu não dou. Você tem capacidade para isso? Não tenho. Tem pastor me pedindo para dar curso sobre 5 ministérios aqui, mulher, tá doido? Você dá sim, o Léo que eu conheço, dá. Você vai preparar o material para ontem e vai voltar no Instagram e vai responder todo mundo a data que vai começar tal data. E aí você vê o conteúdo que você tem para ver quanto tempo vai demorar. Eu falei, tá, mas e aí? Qual o valor que eu vou pedir pelo treinamento? E aquela coisa nem agora, valor. Aí eu pensei assim, e falei para ela, R$ 50. Ela, você tá doido? R$ 50, você tá maluco? Ela, olha, falou assim, ó, meu filho, a sua mentalidade de escassez não te permite enxergar além. Quem está te procurando não tem a mesma condição financeira de você, eles vão valorizar o que você tem. Pode botar R$ 300. R$ 300? Você tá doida, mulher? Bota R$ 300. Beleza, fui lá em uma tarde, irmão. O restinho da tarde eu fui lá, levantei, projetei um conteúdo para 2 meses sobre os 5 ministérios. Fui lá, comecei a responder, gente. O treinamento vai de tal data de abril, setembro, outubro. Acho que alguma coisa assim. Vai até tal data. Valor, pastor! R$
R$ 300. Com medo. Sabe qual foi a resposta? Que isso, pastor? Só isso? Tá de graça? Minha mulher tinha razão. Mandei para outra pessoa. De tal data a tal data. Valor R$ 300. Só R$ 300? 2 meses? É. Fui na outra pessoa, R$ 300, R$ 300, R$ 300. Irmão, presta atenção aqui. Eu não sabia o que era o Pix. Aí o pessoal começou a me responder no Instagram assim, manda o Pix logo aí, pastor, tá demorando. Falei, que Pix? Pix é um negócio do governo. Falei, vou até a mulher para falar. Mulher, negócio de Pix aí é o quê, mulher? Meu filho, Pix é um negócio do governo, você faz, mas não perde dinheiro, não. O Juan Zareta tá aqui, foi meu primeiro aluno. O Juan tá aqui, ó. Juan, você foi da primeira turma, Juan. Juan, lembra, aqui, ó, eu fiz o treinamento, muito poderoso, valeu cada centavo. O treinamento, Juan, passou por vários ajustes e vários tipos de ativação diferentes. E Juan tá aqui, ele lembra. Eles mandaram assim, pastor, manda o Pix. Falei, peraí, como assim Pix? Como eu vou fazer? Fiz o Pix, mandei o Pix. Irmão, vocês lembram que eu falei com vocês que eu tinha R$ 800, tinha que pagar R$ 500 de aluguel, o espaço para a igreja. Vocês lembram? E eu terminava o mês zerado. Vocês lembram disso? Muito bem. Nesse dia, sabe o que aconteceu? Entrou R$ 300 da primeira venda. Eu olhei e falei assim, Jesus, que é isso aqui? Isso é muito bom, são R$ 300, irmão. Era muito dinheiro há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Aí a segunda pessoa deixou o recado já no WhatsApp. Pastor, passa o Pix. R$ 300. R$ 300. Terceira pessoa, 300. Irmãos, eu cheguei no final da noite. Eu tinha mais ou menos, que eu me lembro, R$ 1.700 para dar treinamento. E eu montei a primeira turma com 8 ou 9 pessoas. E eu comecei a minha primeira turma. Você tem noção, irmão? Você não tem dinheiro na conta, nada, zero. E de repente você tem R$ 1.700 na conta e você fazia o que você sabe, o que Deus colocou em você. Aí Deus falou comigo, né? Eu só colocando, só depositando. Agora você vai começar a liberar o que eu coloquei. E foi a minha primeira turma. Isso foi 2021. Irmão, 4 anos se passaram, vai fazer 5 anos. Eu nunca tive uma turma com menos de 20 pessoas desde essa época. Hoje, a nossa turma dos 5 ministérios, a turma que a gente tem hoje, eu acho que bate para quase 50 pessoas. De lá para cá, eu nunca tive uma turma vazia. Isso foi na pandemia, você tem noção? Então, Deus, ele tem a maneira de fazer as coisas, tá entendendo? E aí, irmãos, sabe o que aconteceu comigo? As pessoas que estavam ao meu redor, agora presta atenção aqui, as pessoas que estavam ao meu redor começaram a ver que o ministério pastoral meu, ele começou a virar fumaça. Porque eu foquei, eu comecei a entrar no profético, no apostólico. Aqui, ó, foi um conhecimento que mudou a minha visão espiritual. As pessoas ao meu redor começaram a falar assim, ó, você não atrai mais ovelhas. As pessoas não vêm mais para a igreja, você não atrai mais ovelhas. A minha esposa falou, você não atrai mais ovelhas. E eu querendo levar a igreja é bem pequena, eu querendo levar a igreja. E aí, irmãos, nasceu o Instituto Apostólico Governo. Eu falei, tá, mas e a igreja? A minha esposa falou assim, ó, nós vamos abrir mão da igreja, você vai parar com a igreja, e nós vamos viver só do Instituto. Eu falei, mulher, você tá maluca? Irmão, a mulher sempre enxergando lá na frente. Aí me liga, Helder Bastos, discípulo do Coraiola. Ô, Léo, fala, Helder, tudo bem, meu querido? Rapaz, eu tenho uma palavra para você. Estou aqui no aeroporto de Confins
e Deus falou comigo aqui, eu tenho que falar para você. Tá preparado? Vai vir chumbo grosso, hein? Eu falei, não, pode falar. Ele falou assim, ó, Deus falou comigo que você está andando na unção antiga. Você sabe qual é a unção antiga? Eu sei. É a unção pastoral. Aí ele, é isso mesmo. Ele falou assim, ó, as guerras que você está enfrentando, o seu ministério já está na esfera apostólica. Você tem que receber a sua ordenação o mais rápido possível. Fala para Tiago te ungir. Falei, como que eu vou falar para Tiago ungir, rapaz? Né? Senão eu vou pedir unção. E aí aconteceu. O apóstolo Tiago mandou mensagem e falou assim, ó, Léo, defenda o seu apostolado em 12 pontos. E manda para mim para a gente te sabatinar. Tá bom. Fui lá e mandei 13. Beleza, fui ordenado. Sabe o que começou a acontecer? Pastores começaram a me procurar de nações, de fora do Brasil, de dentro do Brasil. E aí começaram a falar assim, eu quero dizimar aí nesse ministério, quero iniciar na sua vida. E aí começou a coisa da cobertura espiritual. Isso eu estou falando de 2020, final de 2021 começou. A minha esposa está ligada com o Eterno? Está. No ano de 2017, a gente foi no Randy Clark, lá em Fortaleza. E o Randy Clark, ele trabalha com uns 30 profetas no altar. E eles começam a liberar palavras de conhecimento. Sabe o que aconteceu? Eu parado com ela, veio o primeiro, começou a falar inglês. O tradutor veio e fala, Deus está mandando dizer que vocês têm um ministério grande. Mas Deus está mandando te dizer, ouça ela, porque ela vai enxergar lá na frente. 10 minutos depois, veio outro. Deus está mandando te dizer. Aí o tradutor, né, em inglês, traduzindo para o português. Deus está mandando te dizer que o ministério de vocês é muito grande, mas a sua esposa, ela vai enxergar lá na frente, lá no horizonte. Ouça ela. 10 minutos depois, veio outro a dar a mesma palavra. Deus está mandando te dizer, o ministério de vocês é tal, 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 tal. Mas o segredo da visão está nela. Deus fala com ela de maneira que ela enxerga lá na frente. Agora vocês vão dar risada. Eu ouço ela, irmão. Eu não tomo decisão, não. Agora, irmão, eu tenho salário aqui no Instituto. Ela vai me pagar agora. Ela cuida de todas as finanças, está tudo para ela. Eu tenho salário. Sou assalariado do Instituto. Tá entendendo? E a mulher está administrando tudo. Uma maestria danada. Então, eu recebi 3 palavras em 30 minutos, mais ou menos, em 2017, que ela iria enxergar lá na frente. É por isso, irmão, que quando ela fala assim, ó, cuidado, vai te dar problema. Irmão, todas as pessoas que passaram pela rede, antes de sair, ela falou, vai te dar problema. Bateu o olho numa situação, falou assim, ó, 6 meses, conta. Aí eu digo, não, não, peraí. Ela vai enxergar lá na frente. Não, batata, assim, ó. Bateu o olho, é problema. Ela já sabe, irmão. Eu falo, rapaz, eu oro mais tempo que você não tem esse link todo. Mas é. Então, irmãos, resumindo, O estamos negócio tá aqui. com ela, filha. O mistério tá com ela, não adianta. O Como eu negócio, escrevi, tá as com ela. informações e a mensagem do Pai, ela é o canal que recebe para te transmitir, entendeu? E o Senhor executa. Assustador. É. Eu Assustador, entendo gente. o que, Vocês que é não estão isso. entendendo. Vocês não estão entendendo. Se a mulher bater o olho e falar, não vai, eu já tô para trás, irmão. E aí, irmãos, é 2021, né? E as coisas começaram a acontecer em 2022, o nosso ministério. Eu comecei a receber uma série de palavras sobre nações, sobre Brasil, e um apóstolo me ligou, me entregou uma palavra do tipo, Deus está te tirando do ninho, e você está voando, você está olhando o globo de cima, é assim que ele vai fazer com você. Esse tipo de palavra começou a acontecer, começou a acontecer, Deus vai fazer, Deus vai levantar
E aí, o nosso ministério começou a acontecer. Em 2021, eu comecei a escrever o primeiro livro, que foi As Três Dimensões da Oração. 6 meses depois, mais um livro. 6 meses depois, outro livro. Um ano depois, Fator Jonas. E veio. Em 3 anos, nós estamos em 2024. Em 3 anos, eu lancei 6 livros, são 5 ou 6 livros já publicados e tem três escritos na editora. Um já está pronto e outros dois só está faltando fazer correção ortográfica e tudo mais. Então, assim, queridos, a minha vida ela é extremamente pautada nas coisas do reino. Eu raramente eu tenho atividades que não estão integradas ao reino de Deus, tá? Para você entender. E nós estamos aqui 2022. Nosso Instagram, redes sociais começaram a acontecer, as pessoas começaram a encontrar os conteúdos de Anjos e 5 ministérios, principalmente, e começaram a vir procurar treinamentos, cursos, e aí foi ampliando, as coisas foram ampliando, e aí entrou a arma dimensional, e começou a entrar mentoria de cativeiros, aí depois veio a ministração sobre armaduras, e hoje a gente tem aí uma frente, né, apostólica, de um treinamento por mês. Aliás, semana que vem também a gente já está com a Aliança de Profetas, e as coisas estão acontecendo. Mas então, eu contei a parte bela. Vocês lembram que eu falei para vocês que o meu testemunho é de muito sofrimento? Então, só para você entender, eu e a minha esposa, nós somos totalmente sozinhos, né? Eu fui criado numa casa onde era uma vila, tinha todo mundo perto, tio, primo, avó, né? Só que de 2013 para até 2016, eu perdi praticamente toda a minha família, irmão. Então, entre um luto de 6 meses de uma mãe que morre e 6 meses depois o irmão mais novo, o único irmão que morre, foi um tempo de muita coragem, resiliência e persistência. Porque eu não me lembro de nenhuma fase do luto. Eu acho que eu perdi 10 pessoas de 2013 a 2016. Eu não sei até hoje se Deus. É lógico que o Senhor permite. Eu não sei se Deus permitiu. Tem hora que eu olho para a minha vida e eu olho para a vida de Jó, eu vejo muita semelhança. Eu não tenho certeza, porque Deus nunca falou nada do tipo, vai lá e toca em quem ele ama, em toda a sua estrutura, sabe? Porque às vezes eu tenho essa impressão que Deus falou assim, ó, tudo bem, vai lá e toca, eu permito. Pode tocar em todos eles, na família dele, pode tocar, e vamos ver o que vai acontecer. Eu não me lembro, queridos, de ter faltado. Eu tenho turno de oração, né? Que eu tenho desde 2015. Já são 9 anos com a questão da disciplina da vida de oração. Mesmo em meio às perdas, irmão. Eu não me lembro de faltar os meus turnos de oração. A minha esposa fala, né? Ela fala muito. As pessoas, quando perguntavam, ele tá bem? Tá, ele tá no quarto orando. Então, assim, por que eu li esse texto para vocês? Agora o Espírito Santo está falando comigo. Por que eu li para vocês que entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu, mestre, já havendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Por que eu li isso para você? Porque quando você olha para esse texto, tem dois tipos de pessoas. Os que ficam na margem, na beira do mar, olhando Jesus no barco com algumas pessoas, e eles estão olhando. Muitas vezes eles não estão entendendo, mas eles estão admirados. Porque quando você
entra dentro do mar, só Jesus pode dizer para você o que vai acontecer e o que ele vai fazer. Tem muita gente hoje que está na beira do mar. Na beira do mar, sabe quem estava na beira do mar? Aqueles 5.000 que se relacionavam com Jesus apenas por causa do pão e do peixe. Então, você tem alguns níveis de relacionamento. Você tem a multidão, que só se relaciona por interesse, são aqueles que estão atrás das campanhas, né? Estão lá por causa do pão e do peixe. Pão e peixe. Você tem os 70, que sempre que tem um milagre está perto, deixa eu ir lá que eu vejo que eu rico. Se eu recebo um milagrezinho, né? Meu currículo está aqui, está parado, minha carteira de trabalho está sem, né? Vamos lá, a gente consegue uma coisa. Você tem os 12, que está mais próximo de Jesus, vão ouvir coisas mais profundas. Você tem 2, né, que vão estar na comunhão íntima com ele, que é Pedro e João, e você tem um que vai encostar a cabeça no peito dele. Você tem que decidir se você está dentro do barco, qual é o nível de relacionamento que você tem com Cristo hoje. É o da multidão? Ou é daquele que coloca o ouvido no coração do Senhor? Porque, irmão, quem está com o ouvido no coração do Senhor sabe pelo que o coração dele está batendo. Quem está lá no barco entrou, irmão. Está se arriscando. Mas tem a fase do puxar os peixes para dentro da rede. E é uma multidão de peixes, irmão. É bênção financeira. É bênção ministerial. É bênção material. Porque Deus gosta de dar, irmão. A natureza dele é doadora. Ele gosta de dar. E Deus falou, o dinheiro dos seus amigos compra. Eles vão trabalhar para pagar. Mas a unção que está na sua vida, ela atrai. Você está entendendo, meu filho? E Deus falou comigo num momento onde eu só tive, em 10 anos de deserto, foram 10 anos, tá, irmão? De 2000 e... eu acho que 2012, 2011, até 2021 foi um tempo de um deserto, de uma escassez, onde Deus não permitia. Até que ele falou naquela ocasião da coroa. Quando ele falou da coroa, o profeta, a Leda está entregando, ela está entregando, e na hora ela falou, fui eu que permiti você passar. Eu disse, eu sabia, eu recebendo a palavra dizendo, eu sabia, foi o Senhor que permitiu. Porque, irmão, nesses 10 anos eu não tinha dinheiro para comprar uma calça comprida para minha esposa no final do mês, irmão. No final do ano, vamos botar assim. Sabe no final do ano você compra roupinha nova? Eu não tinha dinheiro, irmão. E ela nunca se queixou, irmão. Nunca se queixou. Então, hoje, irmão, ela compra o que ela quiser comprar para ela. A minha esposa veio saber o que é fazer um salão, talvez seja comum para você que está me ouvindo. Mais de uns 2 anos para cá. Unha em salão, cabelo. A gente não tinha dinheiro para pagar nada disso não, irmão. Nada. E hoje, irmão, religiosamente, ela vai fazer a unha dela, vai fazer o cabelo, ela vai cuidar da aparência dela. Porque hoje a gente pode, tá entendendo? Mas hoje, 99% das pessoas que olham para a minha vida, elas estão olhando para o peixe que está entrando para dentro do barco. Elas não estão olhando a obediência de pegar o barco e entrar para dentro do mar, irmão. Que é igual aquela situação, né? Ah, Pedro afundou, mas Pedro saiu do barco. A gente tem que decidir o que a gente quer. Se a gente quer contar a história de quem está saindo do barco e está afundando, pelo menos, ou se a gente vai ser covarde de ficar dentro do barco com medo. Medo de tudo. Eu tenho medo, paralisando. Né? A gente tem muitas pessoas paralisadas de tudo. Medo de tudo. Medo de romper, medo de empreender, medo de conquistar. Tem gente que tem medo de tudo, irmão. Então, aonde você está hoje? Talvez você esteja no meio da multidão. Hoje, talvez você seja um dos 12. Talvez você seja um dos 3, dos 2. Ou até aquele que está com a cabeça no peito. Mas
tem que chegar a hora da fase, irmão, de você lançar a sua rede. Deus tem uma rede para você. Deus não tem uma rede para o apóstolo Léo, irmão, apenas para a pastora Alexandra. Você pode escrever a sua própria história. Eric, você pode escrever a sua própria história. Eu estou paralisado, não sei como sair do deserto. Do deserto você só sai de uma maneira: obediência total. Porque a murmuração, ao invés de você poderia sair, mas a murmuração faz você ficar, ao invés de ficar 40 dias, ficar muitas vezes 40 anos. Só obedeça, irmão. Eu tive 10 anos no deserto. 10 anos. Vocês lembram que eu falei para vocês que há 4 anos atrás o que eu tinha era R$ 800 para pagar minhas contas? Pois é, irmão. Então, hoje, R$ 800 entra só de venda de livro da internet por dia, de 6 horas da manhã a meio-dia, só para você ter noção. Sabe os livros que eu escrevi? Sabe os livros? Estão vendendo na internet. Quando eu vou ver, tem dinheiro aparecendo nas contas. É venda da Hotmart, é venda não sei da onde, é venda da Amazon. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão, de todo o meu coração, vale a pena você depender de Deus. Olha os livros aí, ó. 5 ministérios. Esses livros aí, irmão, ó. Nascidos para queimar, a história dos avivalistas, o ataque invisível, decodificando 666, o fator Jonas, pedagogia de Deus na vida daqueles que têm um chamado, as 3 dimensões da oração e os anjos. Olha o livro dos anjos aí que está com a capa nova agora. Então, meus irmãos, vocês lembram da palavra que eu recebi? Que você nem se lembraria no tempo da sua dificuldade, da sua escassez? Pois é, irmão. Eu ainda não esqueci completamente, mas eu já esqueci pelo menos uns 80% disso daí. E hoje eu já experimento receber de nações. Então, eu não estou me vangloriando de nada não, irmão. Eu só quero que você entenda como que Deus pode fazer. Quando o pastor Nilton me achou no meio do povo, daquela multidão, eu me senti como Davi sendo encontrado por Samuel, da mesma maneira. E quando eu leio aquele trecho da palavra que diz que ele pode tirar o homem do pó do monturo e fazer assentar entre príncipes, lembra disso? Pois é. É uma realidade muito presente na minha vida. Tem pessoas na internet que vocês ouvem aí, pessoas que abençoaram a sua vida, pessoas que vocês cresceram ouvindo a palavra de Deus, me liga para conversar sobre ministério, sobre igreja, pessoas famosas, não posso falar nome, mas são pessoas aí que estão aí, irmãos, na mídia, pessoas abençoadas, homens e mulheres de Deus. Então, irmãos, quem é que pode fazer isso com uma pessoa? Somente ele, irmão. Somente ele. Então, estou contando tudo isso para você. Meu Deus, eu recebi essa palavra no encontro com Deus. Pois é, Gabi. Gabi é da minha cidade aqui, ó. Fica firme na palavra. Tudo que vier, irmão, mata no peito, sai jogando, transforma a dor em energia para você avançar. Não pare. E o melhor conselho que eu posso dar para vocês: tenha disciplina no jejum, na leitura da Bíblia e na oração. Apóstolo, eu não sei como começar a orar. Então tá. Leia o livro Andar no Poder, o Andar no Espírito. Ele tem áudio também. Tá? Não vou nem indicar o meu livro As 3 Dimensões da Oração, não. Leia esse livro, porque esse livro ele mudou minha vida. Até 2015, eu tinha 30 minutos de oração por dia. Eu achava o máximo. Quando eu li esse livro em 2015, eu aumentei mais 6 horas e meia. Foi para 7 horas de oração todos os dias. E foi. E eu só vivo o que eu vivo hoje por causa da vida de oração. Quem acompanha aí sabe. Então,
aquele rapaz, né, que tinha toda essa dificuldade, Deus, ele tem feito coisas extraordinárias. Esse é o meu testemunho que eu tenho para dar para você. Meu Pastor Alexandre. Deus, que tremendo, gente! Glória a Jesus, né? As pessoas acham que as pessoas caem de paraquedas, né? Que é coincidência. Não. É Deus que faz. É Deus que opera. É o Senhor que faz essas maravilhas. Mas para Deus fazer, o segredo é esse: é a obediência, é se submeter, é A aceitar, né? Débora, olha o que a Débora está dizendo. Eu só tenho a agradecer. Quando eu recebi a espada de prata, algo destravou na área do ensino na minha vida. Então, lá no nosso treinamento, você vai ver que a espada de prata, ela é exatamente uma espécie de óculos que você recebe para quando você olhar para a palavra, essa capacitação vai fazer você entrar com mais profundidade e você enxergar coisas que você não tinha visto. Esse é o poder da espada de prata. Eu E recebi deixa eu ela só tô também. lendo aqui. Recebi Então, também. é uma. E ela também capacita Realmente. para escrever livro. Fica atento, tá? Realmente, é um diferencial. Eu tenho visto isso na prática. Os textos bíblicos, né? Eu tenho lido e tendo um entendimento totalmente diferente que eu não tinha, que eu não enxergava. Isso é real. Então, isso daí é por causa das espadas. As espadas, elas vão trabalhar cada um na sua natureza, no seu material, né? E ela vai te capacitar de acordo com o ministério. Enfim, é surreal, gente. É surreal. É um negócio assim que Deus, eu até me constranjo, eu falo assim, Senhor, quem sou eu, né? Porque é o que o Léo Oliveira fala, que é o último capítulo da história da igreja na Terra. É o tempo do Uhum. avivamento de Deus, ele vai começar a liberar mesmo coisas dessa natureza e magnitude. Bom, hoje a gente tem aí nas nossas ministrações a presença de profetas do passado, né, que é a grande nuvem de testemunhos que nos serve. Davi Rebolo já falava deles há 20 anos atrás, e a igreja bateu em Davi Rebolo. Só que não, irmãos, eles estão aí ministrando com a gente. Em São Paulo, a pastora Radassa estava vendo Elias junto com a gente ministrando, Abacuque estava presente. Nas nossas ministrações online aqui, muitos dos profetas eles se apresentam, o pessoal tem acesso de arrebatamento aos céus e vê os céus, entra, conhece a cidade dos profetas, entra na cidade dos profetas. Irmão, é isso a gente tem vivenciado. Eu não vou deixar cair na mesmice do tipo, agora é comum Elias estar entre nós. Não, irmão, é sobrenatural, é uma graça e nós vamos honrar e nós vamos valorizar isso, tá? Sem idolatria, mas é algo que Deus permitiu e Ele está permitindo. E nós vamos abraçar, irmão, e não vamos deixar ninguém fazer disso. Ensino de idolatria. Coisa linda, Deus continue. Pois é, amém, Alessandra. É Abacuque, né? Então, Abacuque é visto aí o profetas da antiguidade, irmão. A gente tem, né, tido essas experiências. Só Deus pode fazer, irmãos. E é inexplicável. Não dá para explicar. Não dá. Amém? Então, esse daí é meu testemunho. Fala aí pro pessoal que está aí na live. Acho que tem pessoas que, se desejarem fazer a escola, né? De ministérios. Escola de Tem bastante ministérios. aluno aí também. A escola de ministérios, a gente decidiu aqui que vai ser uma vez por ano. Então, acaba uma agora e depois acaba agora mês que vem, eu acho, a escola que a gente está tendo, com aula segunda e sexta. Só 2025. Sim. 2025. O que nós temos agora, semana que vem, é o Arena de Profetas. O Arena de Profetas, a gente faz ministrações extremamente profundas dos profetas, né? Ativações muito específicas para os profetas, descontaminação de dom espiritual, revisão de armaduras, né? Armaduras e armamentos. Ou seja, irmão, é um negócio assim, de altíssimo nível, tá?
Então, quem for participar, o valor era R$ 500, vale do cada centavo, tá? Mas acredito que Jonathan vai colocar para R$ 120. Eu acho que tá 120 só, irmãos. É de segunda a sexta. Você vai ser mergulhado até o talo aqui em cima, assim, de água profunda na escola, numa arena de profetas. É um negócio marcante demais. Tá vendo, pessoal? E todo mês a gente lança uma coisa, né? Eu acho que mês que vem vai ser DNA, limpeza de DNA. A última vez que a gente fez tinha 100 e poucas pessoas limpando o DNA. No início da visão dos profetas eram as árvores. Aí era a árvore da genealogia. Tudo com as raízes assim, pastor Alexandre. 1 hora e meia de pauta de renúncia. No finalzinho, os profetas começaram a falar: as raízes estão nascendo no broto, elas estão entrando na terra. Eu falei, meu Deus. Era a limpeza do DNA, irmãos. Uma coisa que fantástica. Vai ser mês que vem. Depois vem arma dimensional, 1 e 2. Capas e espadas, né? Que a gente vai estar ministrando. E aí termina o ano. Mas é mais ou menos isso daí. A agenda, né, pessoal? Mês que vem, dezembro, dia 6 e 7 de dezembro, estarei em Vila Velha, no Ministério Celeiro, Bispo Jean Charles. Dia 27 e 28 de setembro agora, Santo André, Igreja do Avivamento, Igreja Bíblica do Avivamento, Igreja do Avivamento Bíblico. Alguma coisa dessa natureza aí. Tem avivamento e tem Bíblia no nome da igreja, né, do pastor Alírio, né? E agora, outubro, nós vamos estar em Maricá, lá na igreja missionária Amor e Vida do pastor Anderson. Então, você que é daí dessa região aí, tá? É só buscar aí, nós vamos estar juntos, tá bom? É isso aí, pastor Alexandre. Amém. Te agradeço por atender o pedido de compartilhar conosco nessa tarde, no dia de hoje, para que vidas venham ser alcançadas, pessoas venham te conhecer, saber quem você é, né? Tenho certeza que Deus falou, né, com muitas pessoas aqui nessa tarde, vai continuar falando com pessoas. Quero agradecer a todos que participaram, que esteve aqui conosco, que vão ver posteriormente. Vocês sejam alcançados e abençoados. Escreveram o quê? Quando vai ter o Nascidos para Queimar 2? Apóstolo, quando vai ter o 2? O Nascidos para Queimar 2 vai ser 12 e 13 de setembro de 2025, lá na base da FCOL, na igreja da FCOL, na igreja, aí o Ministério 2 vai ser lá vai ser lá em Vitória, ano que vem. Só que era segredo, né? Mas vocês estão perguntando, já estou falando. Já se então, preparem, né? Já colocam na agenda e se preparem. Queimar, vai pegar fogo. A gente vai fazer as ministrações lá. Power. Saída do Cativeiro 2, o pessoal aí tá inteirado. O pessoal sabe, tá vendo? Estão querendo 2. Cativeiro, a gente faz de maneira individual, tá? Tem que procurar, marcar agenda e tal, para fazer mentoria de cativeiros. É isso aí, pessoal. E Retiro 2025 FCOL. Nós vamos estar lá também. Retiro em 2025 e o lançamento do livro O Espírito de Adoni Bezek, o Castrador de Polegares. O livro está ficando incrível, estou escrevendo, ele está aqui. Vocês querem ver o livro? Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Eu já quero. Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó, o livro sendo... A capa está pronta, tá? Forte esse mistério. Vou mostrar para vocês ele escrito, ó. Tá aqui, ó, para vocês verem o livro sendo escrito, ó. Estão vendo aí? Está sendo confeccionado, ó. O Espírito do Adoni Bezek, o Castrador de Polegares. O Adriel já fez a capa, né?
A capa já está aí, mas ele só vai ser lançado em 2025, lá no Retiro Ecol. É isso aí, meu povo. Pastor Alexandre, vamos consagrar esse livro agora? Já Vamos está aí na mão? agora. É isso aí. Vamos lá. Olhos fechados. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós nos alegramos, ó Pai, pela vitória. Tua filha já não é mais uma pregadora, ela é uma autora. Senhor, a minha oração é que a unção, Senhor, que está sobre a minha vida de escritor, ó Pai, esteja sendo liberada para a vida dela como paternidade. Eu libero, Senhor, que esse livro, Senhor, é só o início daquilo que o Senhor vai começar já liberar dos céus, da mais alta biblioteca celestial, ó Pai. Aquilo que já está escrito pelos escribas. Ó Pai, eu oro para que o anjo, ó Pai, assim como o Gamaliel trouxe para mim, já esteja descendo, ó Pai, todo o manto, ó Pai, todo o mistério desse livro, todo o rolo, ó Pai, dos próximos livros, já começa a entregar para ela. Eu quero consagrar, Senhor, esse livro como paternidade e declarar, Senhor, que irá para as nações e, quem sabe, ó Pai, ser best-seller. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais esse livro e a venda do mesmo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Obrigado. Deus continue abençoando sua vida, família, ministério e a todos que aqui estão. Nós encerramos essa live de testemunho. E shalom, shalom, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, apóstolo. Um abraço. Com Deus. Tchau. Tchau.